Começando mais um Juscelino Cubicast, que é esse formato, trocação de ideia aqui no Boteco, Dudu, à vontade. Fernandola hoje não tá fazendo nenhum personagem, tá mais suave. O que houve? Microfone lá, cadê o pedestal humano? Cadê o pedestal humano? Não, tem um cara só pra fazer isso aqui. Senão tu tira o emprego dele, entendeu, meu irmão? Tô falando com o convidado aqui, ainda não anunciei, tá? E aí? Boa tarde. Ele pode se vestir de Homem-Aranha. É o trabalho dele, por que ele não tá vestido? É o trabalho dele. Dá um esporro nele. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha, cara? Você tem que falar o meu trabalho. O seu trabalho é o seu trabalho. Perfeito. Começou tomando esporro, churrasquinho, comendo solto lá atrás, porque é um dominguinho agora. E a gente não pediu para eles diminuírem. A gente deu um jeito aqui que tem que falar perto do microfone pra caralho, pro som sair legal. Porque a gente quer respeitar a galera. Então eu queria pedir uma salva de palmas da equipe. Respeitar o aniversário da Dorinha. Festejar o aniversário da Dorinha. O que tu acha de eu chegar chutando aquele som lá, Dudu, e acabar com aquela porra lá? O bicho vai pegar. Por parte de quem? Tu que vai me pegar? Não, o bicho vai pegar na dança. Cara, não faz sentido nenhum. Hoje eu tenho um convidado aqui especial, uma honra receber ele, Marcelo Goulart. Que apresentação, muito obrigado, irmão. Uma felicidade estar aqui. Eu tinha uma grande expectativa de vir aqui. Que maneiro. Eu até te perguntei se você conhecia, você falou que conhecia. Eu conheço, pô. Eu sou amigo da rapaziada aí. Sou fã do trabalho, Brabo. do seu trabalho por excelência e dessa produção maravilhosa. Brabo. Trabalho Pra vocês importante. que não conhecem o Marcelo Goulart, ele é, vamos lá, escritor, músico também, Também. cineasta, É. historiador, o que mais, meu irmão? Poeta, profeta, vidente, profeta. cartomante, trabalha com magia negra, traz o homem e a mulher amada no raio de 24 horas. Pode procurar que eu tô lá no livro dos recordes. Que isso! E pior que tá mesmo. E tô. Tá mesmo, tá no livro dos recordes, no Guinness, e ele vai falar sobre isso. Ele é aqui da área de Realengo, então se você é aqui da Zona Oeste, tem que conhecer Marcelo Goulart. Muito maneiro, mano. Pô, Fiquei muito feliz que você veio aqui, Pô, tá, uma meu irmão? felicidade é toda minha, pô. Irado. Bacana, show, E já show. começa falando essa história de historiador aí. É que na verdade é o seguinte, eu sou pesquisador, assim, eu não tenho formação de historiador, Sim. entendeu? Mas eu sou pesquisador, trabalho com pesquisa, até porque as realizações que eu faço em âmbito de trabalho literário basicamente estão ancoradas em pesquisas. Então, o pessoal tem essa coisa, né, de, pô, fulano é historiador, porque a minha formação mesmo é na área clínica. Saquei. Eu sou psicanalista e tal, mas eu tenho uma grande paixão minha, a história, mas o meu trabalho é um trabalho de pesquisa mesmo. Cara, e é muito interessante, você tem trabalhos de pesquisa sobre o bairro, Também. tipo, como era antigamente. Eu Isso é uma sou curiosidade absurda. eu sou um grande apaixonado, assim, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil de modo geral, mas Rio de Janeiro. E essa parte da Zona Oeste, né, do dito sertão carioca, a zona rural, me interessa e por eu também ter produzido alguns filmes, algumas coisas que envolvem a cultura popular no sentido do funk, do samba, então eu acabei aprofundando mais, né, trabalhos aqui. Então eu pesquiso sobre o Rio de Janeiro, mas eu tenho realmente esse patrimônio material e imaterial dessa região, me interessa muito. Eu fiz um filme em 2010 que é Bangu, Território em Transição. É um curta. E era um momento que se discutia essa questão A do galera território consegue da paz. achar? Acha, tá no YouTube lá. Tá lá no YouTube, gratuito. qual o nome? Bangu, Território em Transição. Bangu, Território em Transição. E aí trata desse patrimônio, né? Porque é o seguinte, a gente vive na região, por exemplo, Bangu, né? A gente está aqui agora nesse lugar incrível, maravilhoso, que se Bangu estivesse em outra parte da cidade, pô, seria assim um lugar de extremo turismo. Por quê? A gente tem um conjunto arquitetônico típico industrial britânico do século XIX, da chamada Segunda
revolução industrial, que é a revolução científico-tecnológica, quando vem a fábrica Bangu, né, progresso industrial do Brasil, tem até hoje conservada, a gente tem nesse mesmo, vamos chamar, complexo arquitetônico, a gente tem a igreja, a gente tem o Bangu Atlético, então são as telhas francesas, pinho de riga finlandesa, a madeira. O Bangu Atlético Clube tem uma parada meio colonial ali, Então, um lustre absurdo. É do século XIX. Toda aquela arquitetura, aquilo era um período, foi um momento da história que as fábricas têxteis, elas tinham um grande vulto, na verdade. E aí existia no perímetro urbano. É porque eu falei da telha francesa, da madeira pinho de riga e finlandesa e os tijolos que vieram de Londres. Uhum. Até uma coisa incrível da gente olhar a cor vermelha e branca, que é em homenagem ao padroeiro de Londres, né, São Jorge. Então Bangu, ele é um bairro tipicamente inglês. Pode crer. E sim, como eu falei pra você, a gente anda em Bangu, a gente anda a Bangu, entendeu? E a gente não tem noção da importância da memória, da questão do futebol também, que o futebol ele tem uma relevância enquanto sentimento de unidade de pátria, porque qualquer criança, qualquer menino, não só da camada popular, né, porque se tornou muito mais popular com o futebol à brasileira, mas qualquer menino tenha a fantasia de ser jogador de futebol. Talvez seja a grande paixão, e é a grande paixão nacional. E Bangu tem uma história muito rica com o futebol, com o nascimento do futebol no Então, Brasil. isso aí que eu ia te perguntar. Primeiro, Sim, eu sim. acho que isso aí tá caindo por terra. As crianças estão querendo ser youtuber. É o momento... Não é só futebol mais. Eu quis ser futebolista, tá ligado? Eu tive minha época. Cabelinho amarrado pra trás, pique Cristiano Ronaldo. 2002 ali, Copa de 2002. E aí eu ia te perguntar sobre o futebol, porque tem essa polêmica, né? Tem. Que foi... Como é o nome do cara em São Paulo que descobriu o futebol? Charles Miller. Charles Miller. Entre os bandeirantes. E aí aqui em Bangu a galera fala, não, foi aqui em Bangu. O Thomas Donohoe, começou. né? Que esse pessoal diz. É verdade. Porque, assim, acho que foi Carlos Eduardo... que ele era uma espécie de administrador da fábrica na época, e ele proibiu, ele dizia que era nocivo qualquer atividade em coletivo, atividade esportiva. Você vê a tamanha ignorância na época que proibiu no Jardim da Fábrica a partida de futebol. Porque o seguinte, se a gente pensa que o futebol era uma prática elitizada, ela tornou-se elitizada, porque o futebol, a plebe jogava bola. Mas depois, o futebol tornou-se uma coisa que era o seguinte, era aristocrático. Você, para jogar bola, você tinha que ter o par de chuteiras, você tinha que ter a bola, você tinha que ter o uniforme, você tinha que ter uma espécie de revista para você aprender como fazer os lances, né? Como você... o conjunto de regras. Sim. Isso começa a partir de 1894, mais ou menos. É um momento, como eu falei, o século XIX, ele é um século de grandes revoluções nesse sentido, porque o cinema também acontece nesse momento. 1894, ele acontece lá com os irmãos Lumière, em 1895, a primeira exibição cinematográfica no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Então o que acontece? É um momento, que eu te falei, né, das revoluções científico-tecnológicas. Vão erguer a Torre Eiffel para uma exposição e ela vai acabar ficando... Então, assim, uma série de acontecimentos vão ocorrendo no mundo, e o Rio de Janeiro, o Brasil vivia um sentimento que era a Belle Époque. Né? Eles passaram, a escravidão ela se dá com o seu fim por volta de 1888, e a fábrica Progresso Industrial do Brasil, acho que 9 meses, ela é instalada aqui em Bangu. Bangu ainda não tinha estação de trem, não tinha nada. As freguesias mais próximas eram Realengo, Campo Grande, né, Sapupemba, onde é Deodoro, por causa do Guaratiba, né? Então, o que acontece? A gente tem uma relação do futebol, do comportamento econômico, da dimensão da cultura no mundo, e o Rio de Janeiro, por ter atravessado uma série de experiências, de ter recebido a família real e tal, ele sempre teve um pouco desse privilégio, sempre foi, vamos dizer assim, a capital cultural do país. Sim. E Bangu, não é que Bangu era um lugar basicamente isolado
da cidade, Aham. mas ao mesmo tempo que era independente, porque foi até o próprio senador Camará que desviou todos os recursos de Bangu. Isso é uma coisa curiosa. Todos os recursos de Bangu ele desviava porque dizia que Bangu era um bairro independente. Então atribui-se a ele determinados atrasos. Sim. Porque o advento da fábrica produziu em Bangu uma sensação de Babel. Porque veio gente, Diogo, de tudo quanto é lugar da Europa. Caralho, que Pra loucura. cá, pra Bangu. Então, Bangu é um bairro que teve... Isso é uma coisa interessante. Bangu teve um maestro que foi o Anacleto de Medeiros. A fábrica Bangu... Todo mundo fala que a Zona Oeste tem uma tradição musical. Não sei se você já ouviu falar disso. Você é de Realengo, mas o Grêmio de Realengo teve nos anos 60 o jazz, o famoso jazz com o Robertinho Silva, os Pinguins de Bangu, ia uma galera pra lá. Gente, se não me engano, até mesmo Wagner Tiso, foi frequentado por uma galera, gente de tudo quanto é lugar, vinha até Realengo, porque o Robertinho Silva era de Realengo, Aham. ou seja, vinha pra Zona Oeste, em função também do Hermeto, né, vinha pra cá, para poder ter esse contato com a música. A própria Vitória Régia do Tim Maia tinham vários músicos que eram aqui da região, Não sabia. da Zona Oeste, para Que você maneiro. ver. Então a Zona Oeste tem uma fama de ser celeiro de músicos excepcionais. E essa tradição, muita gente acha que é pela Fábrica Bangu. Por Aham. que a Fábrica Bangu? Porque a Fábrica Bangu, ela teve um maestro, um regente, que foi o Anacleto de Medeiros. Ele foi o fundador da Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, até então Rio de Janeiro. Sim. Só nos anos 60 que vai para Brasília. Então o Anacleto, foi um compositor maravilhoso, obras dele estão aí até hoje, e ele era de Paquetá. Então ele transformou simples tecelões em músicos notórios, alguns razoáveis, mas eles competiam contra a fábrica Aliança, que ficava em Laranjeiras. Aham. Aí tinha a fábrica Confiança, que era onde o Boulevard, em Vila Isabel. E a outra fábrica também muito famosa era a Carioca, que era nos bairros de Jardim Botânico. Saquei. Essa fábrica que acabou vindo para Bangu, ela seria na Tijuca, na Conde de Bonfim. Aí, por problemas de irregularidade com a água, resolveram instalar aqui em Bangu a Aqui em fábrica. E Bangu. mudou toda a dinâmica da região. A né? história, Da né? história, porque trouxe muito emprego, veio gente de tudo quanto é lugar, como eu disse, da Europa. Então, assim, Bangu aí criou-se uma tradição, a partir daí, Aham. criou-se uma história que a música na Zona Oeste tem um registro da influência do poderio da fábrica. Só que é o seguinte, eu te digo, a influência da música e o poder da música nessa região antecede. Foram jesuítas. Os jesuítas, eles na Fazenda Real de Santa Cruz, Aham. que antes da família real chegar, os jesuítas mantiveram uma tradição de músicos, exímios instrumentistas e também de corais. Então a tradição musical daqui vem de Santa Cruz. Caraca. Muito mais de 100 anos antes, né? Marquês de Pombal que expulsam os jesuítas do Brasil. Então, assim, muito mais de 100 anos antes, a Ainda Zona Oeste teve já isso. tinha, a Zona Oeste já tinha tradição musical. Então a Saquei. história da música na Zona Oeste, ela remonta aos séculos. Ou seja, na época de Dom Pedro II, atravessava a cidade, a Estrada Real, para tocar numa orquestra de câmara que tinha lá na fazenda, que era um local de repouso. Então essa região, ela é muito rica de curiosidade, ela é muito rica de proliferação de sentido, mas não existe, assim, uma valorização desse patrimônio material e imaterial da região. Pode crer. Tem gente que E escreve. você escreveu? Então, eu escrevo, todas as minhas obras, elas atravessam, eu trato o Rio de Janeiro de um modo geral, né? Sim. Mas é claro que locais que necessitam de uma atenção especial, eu falo, por exemplo, agora eu estou finalizando um longa, que vai se transformar numa série também, em parceria com o Cinemão, que é o Samba do Desterro. Já é um projeto meu, do Leandro Arce, de uma galera, o W Imperador, é uma galera que se juntou, um coletivo, que também o Wanderson Luna. Então a gente montou um coletivo, né, para produzir um filme, um longa, que conta a história do samba na perspectiva do sertão carioca. Chama-se o Samba do Desterro. A gente já está nessa empreitada há algum tempo. Entendeu? Então, paralelamente, que eu vou a Santa Cruz, faço um filme sobre o MC Bob Rum,
Aí depois eu sou chamado para ir a Santa Cruz para dar uma palestra falando Encontro dos Tambores, que era o tema. Que aí eu vou falar da música, não em tempos imemoriais, mas a partir de um tempo, tipo século XVII, século XVIII, onde eu vou produzir uma reflexão sobre o papel do ainda escravizado, né? Sim. Na história do Brasil, porque ele era dito escravizado, né, na qualidade de escravo, se é que pode dizer qualidade para essa condição, né, desigual, mas era ele que era a figura do artista no Brasil, na colônia. Porque quem lia a partitura, quem compunha, quem tocava, eram os escravizados das fazendas. Porque os senhores, eles contratavam os maestros que vinham do velho mundo, né, e importavam instrumentos musicais e também partituras, que a partir do século XVII começam as chamadas irmandades nas igrejas. Então era uma espécie de sindicato, era ali que você tinha acesso. Diogo, ninguém tocava instrumento musical na rua. Se você fosse pego tocando música na rua, você é preso, apanhava, levava chibatada e ia pro calabouço. Que loucura, mano. Entendeu? Então a música, ela tem uma história que a gente conhece muito nesse período, né, da mineração, o ciclo do ouro, do diamante, em Minas Gerais, né? Então, mais no Rio de Janeiro também, em São Paulo, no Maranhão, no Pará. Então, assim, por todas as partes do Brasil, a gente tem registro, né, no período colonial, de uma produção musical de relevo. Sim. Pernambuco, na Bahia, muito. Mas geralmente eram os mestres de capela. Então a igreja tinha um papel muito grande nesse processo do aprendizado, né? E também na aquisição de instrumentos musicais. Porque, na verdade, historicamente, o instrumento que tinha dentro da igreja era a voz. Sim. Demorou muito tempo, mas muito tempo, para entrar um órgão. Para entrar um Eles faziam uma capela, tipo, a era a capela. Cantando a voz, né? Sim, em coro, né? Canto coral, justamente. Coral. Então, o canto coral, que é o canto gregoriano, primeiro começa, né, num Mas formato... por que demora a ter instrumento? Porque não era uma tarefa... Em primeiro lugar, a aceitação da igreja com o instrumento musical. Que loucura, cara. Embora na Bíblia, a gente... Que é o livro A mais música é de antigo. Papai do Céu. Então, aí é que tá... Olha que coisa curiosa. Pô. O que acontece é o seguinte, o livro mais antigo sobre a face da Terra é a Bíblia, né? Remonta em torno de 3.500 anos. Inclusive, teu livro parece uma Bíblia. Né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. A lenda do funk carioca, que é classificado como a Bíblia do funk, né? Então, o que acontece? O livro mais antigo remonta a 3.500 anos. Sim. Aí a gente tem 1.500 anos, mais ou menos, de produção, porque não se trata de um autor, né? Se trata de uma obra que é um compilado, são vários autores. Então, o que acontece? Na Bíblia, a gente já tem a citação de instrumentos musicais. Vários instrumentos musicais. Então, ou seja, a Bíblia que é uma escritura sagrada, né, que tem como uma civilização modelo os sumérios que moravam na Mesopotâmia, né, entre os rios, né, Tigres e Eufrates, onde hoje é o Irã, né, a cultura persa, a cultura milenar, remota. Então a gente tem um registro na Bíblia da música, de citação dos instrumentos musicais. Entretanto, a igreja, ela acaba não colocando um instrumento, né, tratando o instrumento de ordem profana e não o instrumento como ordem sagrada. Então o instrumento demora muitos séculos a entrar na igreja. Depois que entra, vai aos poucos, né? Então até ganhar a dimensão da igreja se tornar um grande incentivador da produção musical. Saquei. E essa tua vontade de estudar a história pela música, é porque você se apaixonou pela música primeiro? Ou Não. você se apaixonou por fazer pesquisa e, consequentemente, você já era músico? Ou... É uma coisa de louco. É o seguinte, olha só. Uma dúvida Muito sobre boa, você. muito boa. O que acontece é o seguinte, uma coisa que eu nunca falei sobre isso. A questão é o seguinte, quando eu começo a estudar música, lá na escola de música, todo mundo vai para a escola de música para tocar um instrumento. Então todos os meus amigos, todo mundo era aquela coisa, não, vamos lá, vamos tocar. E eu ia tocar, mas eu começava a escutar alguns outros amigos meus que eram bastante sofisticados do ponto de vista do pensamento, da reflexão. Sim. E eles traziam um determinado conteúdo que eu achava aquilo curioso. E eu perguntava, onde é que é isso? Não, é na aula do Tato Taborda, é na aula do professor Fernando Lebes, ou seja, era uma aula onde você viu, o cara desmontava
pegava o instrumento musical todinho, ia pra dentro do piano pra fazer, sabe, conhecer a música por uma outra perspectiva. Caralho, maneiro, Aí, cara. o Fernando Lebes, que era um folclorista, e eu fui Aham. me seduzindo por aquele universo. E eu falei, não, cara, é isso que eu quero pra mim, eu quero ser folclorista. Não, eu quero pesquisar, eu quero deslindar um universo que vai ser complementar na minha formação. Aí vem a aula de estética musical com Roberto Maurício. Aí vem a história da música com Marcelo Palhares. Grandes pesquisadores, homens que, sabe, iluminaram, sabe, a minha mente, que, né, eu vi um moleque da periferia, filho de pais semi-analfabetos. Quando eu cheguei num lugar onde, porra, todo mundo descendia basicamente de uma família intelectualizada, do saber, o que eu fiz? Falei, porra, esse é o caminho. Aham. Então eu vou seguir, todo mundo. O mais interessante é que o pessoal me abraçou e disseram pra mim que, pô, cara, tem tudo a ver contigo, vamos pra tal lugar. E eu fui acompanhando a galera. Nessa, mas curiosamente, parece que eu que segui a rigor, que acabei desenvolvendo trabalhos assim, tanto que eu encontro com eles falam, pô, que coisa incrível, eu não esperava, imaginar, mas eu sabia que alguma coisa grande. Você deve ser uma pessoa, você Entendeu? deve ser um cara muito contestador, assim, do tipo, você vai fazer uma coisa, você quer conhecer a raiz daquela parada. É fundamental, né? Eu acho fundamental. maravilhoso, cara. Fundamental. Mas É porque então, também precisa de paciência, irmão. é Precisa uma de... dedicação. É, precisa uma dessa dedicação, tá ligado? Então, eu não te respondi a rigor. Então, mas eu falei, né, simultâneo, ao mesmo tempo que eu tenho o trabalho técnico com a música, o universo que está ao redor da música, Aham. de onde ela vem, sabe como é que é a compreensão de uma coisa que milenarmente vem sendo explorada, e até hoje as pessoas falam, não, essa é a minha composição, fui eu quem fez essa composição. Então, assim, honestamente, a magia que está em torno da arte, da produção artística, é uma coisa extremamente sedutora, é uma coisa assim, que realmente é fascinante. Então, dessa forma, eu acabei assim, sendo seduzido, envolvido nesse universo, e aí eu fiz disso uma profissão. Entendeu? Maneiro, Fiz disso uma maneiro. profissão, e aí tô sempre envolvido Pô, em já quero projetos. saber mais sobre a Aham. história da música, porque eu componho músicas como Aí, ó. Padeiro Viciado em Pênis, por exemplo. E eu preciso saber de onde que vem isso, meu irmão. Deve ter os meus antepassados aqui da área, que nessa história aí de Zona Oeste musical que você me Aham, falou, isso. deve estar no sangue, tá ligado? É. Mumuzinho é daqui também, O Muzinho Mumuzinho. é de Magalhães Baixo, é uma galera, tem muita Muita gente da música Tem aqui, né, meu irmão? muita gente Dudu da também, tá ligado, né? Ah, sim. Ver a Dudu musical dele é absurda. Fantástico. E aí, Dudu? Foi. Deixa eu não posso dar uma cochiladinha, não? Canta. Não, pode dar o que você quiser dar. Tu quer dar? Não, eu quero dar uma cochiladinha só. Dá uma cochilada. Aí completou. Canta pra gente um negocinho, a capela. O quê? Pra ele ouvir aqui, teu dom. Como é que a Zona Oeste não tá no sangue? Tá o quê? Qual a música que você quer? Tim Maia. Flamengo, Botafogo. Hora de Roma. Flamengo, Botafogo. Hora de Roma. Isso aí, Salva de tá de palmas. bobeira não. Esquece, moleque. Tá na veia, Mas Zona eu Oeste. achei interessante, cara. Fala mais sobre isso. Você disse que dessa do padeiro. Como é que é esse tema aí que... Cara, que maneiro, tá vendo? Esse maluco é foda. É porque assim, é uma idiotice, mas, pô, é legal. É uma história de um padeiro que ele é viciado no órgão genital masculino e ele molda os pães dele nesse formato, em Paraná. Aham. E, obviamente, ele sofre um preconceito, mas ele gosta. E aí? O pão já, e por si, ele já tem uma esteticamente falando, já é uma coisa um tanto quanto fálica, né? Sim, A total. bisnaga, né? Será que já não tem uma parada aí? Então, porque é uma parada em Será si, que né? já não teve Já alguém, rola- algum padeiro viciado em pênis que foi ele que moldou e os próximos seguiram naquele molde? Porque o pão podia ter muitos formatos, né? Mas tem, né? Então, pensar o pão sírio, não tem esse pão, esse É sentido. aquele magrinho. Magrinho, redondinho. Esse e pão tal. sírio é de algum país especificamente? Então, justamente dito Oriente Médio ali, né? Do Oriente Os Médio? os países árabes, eles usam pão, é classificado como pão árabe. Né? O pão É. sírio é o pão árabe, mais conhecido como pão árabe. Tem ele integral de farinha É um branca pãozinho que também. dá pra fazer muito o... antigo, muito bom. Tu lambe aqui, monta Agora, tipo um...
o formato a bisnaga que é a parada, que é o fetiche aí que você tá abordando. Aí você fez uma composição... A bisnaga não, é o pão bengala. É o a bengala é mais, então. A bengala é que é a parada, a bengala. O bengala eu acho que Aí quem é que fez O bengala, tava pensando numa pica, eu acho. E ó, traz aí, produção, os livros do meu parceiro Marcelo Goulart. Meu irmão, esse livro é assustador, dá até medo. Dá até medo. Essa é a história toda do funk. Então é porque assim, ó, peraí, cuidado aí. Ó os caras aí, ó, fazendo presepada. Cuidado pra não deixar cair essa porra, que isso daí é caro, hein? É porque é o seguinte, é Ó, curioso... tá uma ventania absurda aqui, brother. Tá, o mundo se acabando. A Agora acontece gente- o seguinte, Diogo, esse aqui que é a Bíblia, o que a gente falou ainda há pouco, né, da Bíblia do funk, é o maior romance da história da literatura brasileira por número de páginas de todos os tempos, porque são 1.500 páginas, é um livrão, é o livro com o maior número de personagens do mundo, são mais de 2.000 personagens. Esse foi esse livro que teve aquela polêmica com o ex-prefeito Marcelo Crivella, que quando o livro foi tombado, ele vetou, mas na verdade foi uma confusão, porque não foi esse livro que ia ser tombado. O tombamento é em função da Enciclopédia do Funk. Sim. A Enciclopédia do Funk é uma coleção com 10 volumes. Impossível trazer 10 volumes, mas eu nem fiz os 10 volumes ainda, eu tô no 6º volume. Eu trouxe 2 aqui, ou 3 para te mostrar, tá vendo? Cada livro, ele é rico em a parte iconográfica, muitas imagens, sabe? É um acervo iconográfico gigantesco. E o livro é assim, livro dos anos 70, um volume, anos 80, isso aí anos 90 são os 4 volumes. Que uma isso, loucura, é muito uma loucura, maneiro, cara. uma Que loucura, isso, é um uma trabalho de loucura. pesquisa muito absurdo, meu irmão. Eu tô há alguns anos me E aí você dedicando. fez, e aí você também fez, aqui ó, tem... É pra você ver o Miele, né? Pra Ele foi- vocês que não gostam de Miele. ler, É. tem figura também. Tem. Tem figura, né? Vocês são tudo vagabundo preguiçoso. Isso, Que no isso livro aqui é eu um faço trabalho uma- absurdo. Tem uns flyerzinhos, Sim, uns lambi-lambi. importados, isso aí é da cultura do hip hop. Eu fiz uma pesquisa, fiz a abertura do livro sobre os anos 80 com todo o repertório ali da produção do hip hop, que na verdade no início dos anos 80 não se falava em hip hop. Só se fala em hip hop, aí são os selos gringos e tal. Só se fala em hip hop no Brasil a partir da segunda metade dos anos 80. Antes se falava em break, né? Se falava... Ih, mano, tem um recadinho aqui no meio, aqui, ó. Ah, deve ter. 65... Parágrafo, ponto... Alguma coisa aí que eu marquei, Ih, bagulho... Ih, mano, mostra não. Então esse é um livro sobre os anos 80. Aí eu abordo muito Bangu aí, Cassino, Atlético, porque o Bangu tem uma vamos dizer assim... Uma importância na muito música. grande nesse período por causa Não, da tô muito patinação. orgulhoso. Tô mais orgulhoso de Bangu, cara. E Realengo, tem o Grêmio de Realengo aí. Cara, tem muita coisa. É um passeio pelo Eu posso Rio de meter Janeiro. essa quando eu for defender Bangu? Pode. A gente inventou a música, já vai logo pro... Não inventaram Não, exagerar, a música. mas Não eu inventaram a vou música, dar essa mas tem exagerada. uma participação muito grande no cenário musical. A Zona Então. Oeste E o tem bagulho uma do futebol também, eu falo que o Pô, futebol foi futebol na Futebol foi na fábrica, acabou. Foi na fábrica, é fato, Futebol né? aqui, isso aqui, E ó, quem foi o cara? Tem uma estátua dele lá Thomas Donoghue. Agora, Thomas Donald? Não, Thomas Donald? Não, sério, eu não sei o nome do cara. Thomas Donoghue. Eu fala sou assim, muito burro. Seu Danal, Bolas pro Seu Danal, que é o nome do Ele é filme brabo, que tem foi uma- feito aí do então. cineasta Zé José, nosso parceiro aqui da área. É um doc, né, que tu participou Ele e tudo, isso, né? Isso. Brabo. Ele fez o Bolas pro Seu Danal, que o Seu Danal, pela dificuldade de saber o nome dele, né? Aí ficou Seu Danal, então ele... Seu danado, seu Muito danado, interessante. seu danado. Isso aqui, ó, é sobre a minha pesquisa sobre o universo dos ditados populares. O terceiro volume, a capa amarela, eu não tenho. Nem esses Cara, aqui. ditados eu tenho populares, ainda bem que tu falou isso. Meu irmão, e ele vai tocar uma flautinha também, que ele Ih, meteu aqui pra caraca. mim, que tem até aí já mais. Mas é separadinho. uma brincadeira aí que eu quero. Bravo. E o Dudu Deixa. acompanha na batera, uma percussa que ele vai fazer. O maluco é baterista nato. Eu queria saber, porque você tem uma anotação aqui de muitos ditados populares. Porque é o seguinte, E aí você entrou pro Guinness com isso. Me conta essa história. O que Eu sempre acontece- tive vontade de falar assim como apresentador. Me conta essa história. O que acontece é o seguinte, eu há muitos anos já que eu pesquiso o universo dos ditados populares, provérbios, e aí
Por acaso, eu não fazia ideia de como eu iria produzir o trabalho. Eu comecei a colecionar uns ditados, assim, fui colecionando, fui observando as expressões das pessoas, fui fazendo um trabalho de laboratório, fazendo uma pesquisa. Aí, num determinado momento, eu comecei a construir. E aí eu construí o dito pelo não dito numa narrativa poética, que é a maior narrativa literária por ditados populares do mundo. E eu tenho memorizado um acervo de 30 mil ditados. Eu vou recitar um pequeno trecho para você aqui do livro, Manda que é para ali. você... Fecha nele. Anda em capa de letrado, muito asno disfarçado, diz o asno ao mulo. Tira-te daqui, orelhudo. Um burro que vá a Roma... Burro volta de lá, porque um burro carregado de livro não é doutor. Agora um burro carregado de açúcar até o fiofó é doce. Contando ninguém acredita. Mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, por incrível que pareça, parece mais que tem um rei na barriga. Quem já foi rei, nunca perde a majestade. Agora quem foi roça, perdeu a carroça. Rapadura é doce, mas não é mole não. Acabou-se o que era doce, quem comeu se regalou-se. Agora... é osso duro de roer. Na hora do vamos ver que a coisa realmente muda de figura. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de estar lá nas alturas, fiquei com o coração partido. Mas quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mesmo assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, atrevido. Eu fiquei, foi mais perdido do que cego em tiroteio. Eu tiro todo o meu time de campo se tu vier com esse papo furado de me botar pra escanteio. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Quem se mistura com porcos, farelo come. Eu não vou dar pérolas aos porcos. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Quem cochicha o rabo espicha, come pão com largatixa. Quem escuta o rabinho curta, quem se importa o rabinho torta. Comigo é assim, Dudu. Escreveu, não leu, pau comeu. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O que passou, passou. Onde eu vou, não bate tambor, quem bate esquece. Nada como um dia após o outro. E o pior é que quase ia passando por despercebido mesmo. Quando o coração quer, a cabeça obedece. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Águas passadas não movem moinho, da primeira a gente não esquece. Agora, onde come um, come dois. O que é meu é teu. Quem vive de passado é museu. Isso não é problema meu. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, se fudeu. Não come mais. E de mais a mais, um é pouco, dois é bom, três é demais. Caracoles. Quem vê cara não vê coração. Alto lá, apressado come cru. A pressa é inimiga da perfeição. É a lei do cão, mas tu não vem soltar os cachorros pra cima de mim, porque eu não sou cachorro não. Assim não há coração que aguente. Fiquei com o coração na mão. Depois, não adianta querer vir enfeitar o pavão, porque eu não merecia isso não. Agora aguenta coração. Porque desde que mundo é assim, então pode vir com as 4 pedras na mão. Não vou te enganar não. A gente só põe o chapéu onde a mão alcança. Eu tô com a faca e o queijo na mão. Com todos os F's e os R's, tu vai comer na palma da minha mão. É uma fome de leão, um frio do cão, gato com fome, lambe sabão. Quem conta um conto, sempre aumenta um ponto, só não dá pra querer meter os pés pelas mãos. Vamos embora, que eu já perdi o chão, perdi o tesão, fiquei sem nenhuma reação. Se for armação, não tem nada não. Eu meto a boca no trombone, eu arrebento a boca do balão. Enfiar a viola num saco, tu afina tua viola, sossega leão. Vamos ouvir a voz da razão, senta que o leão é manso, andar na contramão é que é dose pra leão. Na hora H... cuidado pra tu não ficar na mão arranhando o violão. O destino tá nas tuas mãos. Quem tem padrinho não morre pagão. Sumiu de circulação, eu lavo as minhas mãos. Então tá, pode esperar. Esse mundo dá muitas voltas e até lá muitas águas vão rolar, mas comigo não violão. Pra cima de moar nem pensar. Ainda tira essa história limpo, tu tá procurando sarna pra se coçar. Cão que lada não morde, ajoelhou. Vai ter que rezar. Quem não te conhece que te compre, quem derredenha quer comprar. Quando tu era árvore frondosa, tu nunca me deu sombra. Agora que tu és espinheiro seco, tu quer me arranhar? Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Devagar com andor, que o santo é de barra, é pra frente que se anda, devagar se vai ao longe, mas pelo andar da carruagem, agora que são elas, devagar, também é pressa. Vem cá, é baleiro de trem. Vamos que vamos, vamos nessa que tá bom. A beça, nessa altura do campeonato, tu não vai me pregar uma peça, vai vendo. Nada se cria, tudo se copia. Que ironia do destino, debaixo do meu nariz, se fosse uma cobra me mordia. Gato escaldado tem medo de água fria, agora tu vê, vai. Mas vê se tu não te esquece daquilo que aconteceu daquela vez, porque a mesma coisa é um caminhão cheio de japonês, francamente. Espelho sem aço, sai da minha frente que tu não é transparente. Chicanizo que me deu essa. Tem 2 coisas que matam de repente. Vento encanado e soga pela frente. Quem quebra um espelho tem 7 anos de azar. Ou dá, ou desce. Não vem que não dá. Se a capimenteira queria atrasar meu lado, quem tem 7 vidas é gato. Tu não vem pra cá, urubu sem asa, querer me agora. 1, 2, 3, isola, sai pra lá. Quem não pode com mandinga,
não carrega pra atuar. Se eu carrego é porque eu posso. Marcelo Goulart das Candongas, o vulgo pica-doce, o meu talento dá. À noite, todos os gatos são pardos. Isso aqui é briga de cachorro grande, parece o cão chupando manga. Já choveu pra cachorro, agora só tem os gatos pingados. Fiquei no mato sem cachorro, mas quem não tem cão... Caça com A gato. ocasião faz o ladrão, quem não deve não teme. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Aqui se faz, Diogo, aqui se paga. Com os sentimentos dos outros não se brinca. É melhor pedir do que roubar, o que não mata engorda. Vergonha é roubar e não poder carregar. Tu quase me matou de vergonha. Então é melhor prevenir do que remediar. Já ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Haja coração, eu não sou fresco aqui. Pimenta no dos outros é refresco. Então é olho por olho, dente por dente. Minha Nossa Senhora Santa Luzia. O que os olhos não vê, o coração não sente. Me corta o coração, Diogo, mas quem cala consente. De mão beijada. Cavalo dado, não abre os dentes, sorria. Você tá maluco, irmão. E já não se fazem mais gente como antigamente. Você mente que nem sente, mente mal e porcamente, chega aparece o diabo em forma de gente. Diogo, se eu tiver mentindo, eu quero cair aqui agora durinho na tua frente. Isso só vai acontecer o dia que o sol nascer quadrado e a galinha criar dente. Agora eu quero te pedir um favorzão, meu irmão. Um favorzão. Tu pode repetir pra mim? Posso? Por você, ele repete, Dudu? Ele falou uma palavra muito bonita. Qual? Essas palavras que ele falou aí, todas elas são bonitas. Mas qual que tu gostou mais? Mas eu gostei da primeira. Primeira? Qual foi a primeira? Primeira agora, bem de brincar. Deus escreve certo por linhas tortas. Foi essa mesmo? Que tem. É A melhor voz que do tem? povo é a voz de Deus. A voz de Deus. Que é O povo melhor, aumenta, importante, mas não a voz de- inventa. Eu é conheço a voz Tu de mandou Deus. uma que eu gosto muito, eu gosto de Fala, trocar. É a voz de Deus. O quê? a voz do povo, né? É a voz do povo mesmo. De Deus também, né? É. O povo da Deus. De Deus. Fala, Eu gosto de Diogo. trocar, quem te viu, que te compre. Ah, sim. É Eu quem gosto não de te trocar. conhece que te compra, né? Quem não te conhece, que te compre, quem te viu, que te vê. Aham. É, quem te viu, que te vê? Não, Quem te viu, que te vê. Quem te viu, é. quem te vê, quem te viu, quem te vê, hein, fulano. É o Chico Buarque usou até uma música, né? Quem te viu, quem te vê. Ele que começou, será? Não. Aí não sabe dizer, Não, né? é porque é o seguinte, o ditado... Cara, isso aí é ditado popular, um bagulho que tipo, quem foi que Então, criou, né? Existem, Que loucura, existem né? provérbios no livro de Salomão. Os ditados populares remontam à história da humanidade. Todas as culturas, todas as civilizações são atravessadas pela experiência estética do ditado popular. Por quê? Ele é educativo, Diogo. Quem avisa, amigo é. Entendeu? Aham. Então, assim, quem não ouve conselho, ouve coitado. Sim. Então, na Bíblia tem, na vida tem. Então, o ditado, todo mundo, pode tirar no cavalinho da chuva, que hoje não sai ninguém daqui de casa, não é? Todo Aham. mundo passou por essa experiência. Sim. O ditado, ele tem uma, como eu disse, ele tem uma importância, ele tem um simbolismo histórico em todas as culturas. Tem palavras que a gente fala que tem significados que a gente nem sabe, mas é porque era uma Isso, parada isso. antiga, né? Isso, até tu, Bruto, né? Quando o imperador Júlio César Romano leva a facada do próprio enteado, né? Bruto, lá no Senado. Aí até nasce tu, Bruto. isso. Então, Não assim, fazia ideia. os ditados, eles, como eu disse pra você, eles remontam a história. Então são frases célebres, né? Que são cunhadas, né? Então tem a máxima, né? Mas tem, eu como acho disse, o interessante anexinho. como é que viraliza. Se Se prolifera. ligou? Se É. prolifera. É uma coisa impressionante. Mas ele vai se transformando, né, Diogo? Porque a cultura popular, ao longo do E eu tempo... tenho uma dúvida sobre Fala. um ditado popular específico. Quem tem boca vai a Roma. É de vaia. vaiar? De vaia, Quem Sempre tem me boca, falaram isso. vai a Roma. A gente fala isso pra pessoa que quer chegar no lugar. Quem tem boca vai a Roma. É Tipo, isso. vai até onde Que quiser. vai, e aonde que então, pô, Mas a comunicação. Quem é de vaiar, né? Isso, quem não se comunica se trumbica, lembra? O Chacrinha Isso, usava Chacrinha muito. usava muito. Então, pra você ver, o ditado, com qualquer outra expressão, a cultura popular, ela ao longo do tempo, ela sofre transformações. Por quê? Ela é dinamizada, ela vai sendo adequada, ela vai sendo modelada
E aquilo ali vai fazendo com que ela exista, resistindo nas frestas, encontrando brechas, buracos, caminhos para ser reinventada a cada momento. Enquanto que a cultura erudita, ela cria uma espécie de cristalização para se preservar em estado genuíno, que também não é estado genuíno. Isso é uma coisa interessante, que a gente carrega muito esse folclore do mito fundador, de que um antepassado fundou, de alguma ancestralidade. A gente vê, hoje em dia, mais do que nunca, está na moda essa coisa da ancestralidade, assim como tribos, né? Na Austrália, tribos... Na Austrália, eu acho que é um bom exemplo, que é a tribo dos Arunta, que eles... você sabe que na Austrália o canguru, ele é sagrado. Tô ligado. Na Austrália, na Oceania, o canguru. Então, se você pensar que num determinado momento, na horda primitiva, ou seja, em tempos da pré-história do homem, o pai da horda, a horda é um termo, horda primitiva é um termo que a sociologia moderna criou. É um grupo, um coletivo, com 9, 10 ou 12 pessoas, entre homens e mulheres, né? E aí eles se reúnem para defender, que da horda primitiva surge o clã. Então eles se reúnem e um pai da horda, ele vai, mata o canguru e aí ele pega e cria um ritual sagrado, um banquete, durante toda uma noite, uma vigília, né? Desenha o canguru no chão, ritualiza aquele processo, distribui um pedaço para cada membro e convenciona que durante todo o ano não se comerá mais a carne do canguru, porque vai se tornar sagrada. Então, ou seja, todos nós, em um determinado momento, todas as culturas, elas têm um mito fundador. Alguém funda alguma coisa e diz que aquilo ali é o antepassado. Saquei. Entendeu? Então, um canguru, para os australianos, que talvez seja a cultura mais preservada, a título de pureza, não que seja puro, né? Mas preservar uma cultura que aqui no Brasil a gente já tem ainda, com os povos originários, com os povos nativos, né? Os ditos indígenas. Mas a gente está sempre em busca de uma origem, né? E tanto que a gente cai nesse buraco, que é a narrativa do criacionismo, né? Da Bíblia, de Deus criou o mundo, e ao mesmo tempo a gente tem o papel da ciência de descrever o mundo a partir de fases, né? Que o homem teve um momento que foi o estado selvagem, onde a gente tem aí o Paleolítico, a Idade da Pedra. Tem um filme A Guerra do Fogo, esse filme é muito foda. Acho que eu já vi esse filme diversas vezes. Eu também. Entendeu? Então o que acontece? Que o homem ele passou por vários momentos, né? Na mais tenra infância da humanidade, ele não sabia lidar com o próprio fogo, ele achava que o fogo era alguma coisa que só podia manter a chama, né? Após um milagre, alguma coisa que fez com que o fogo surgisse, né? Por um fenômeno da natureza. Aí tem uma cena sinal, que é um outro clã, ou uma tribo que já estava mais desenvolvida, né? Entendeu? E curioso, porque já estava tipo, conseguia dominar os animais. E aí você está falando justamente, a domesticação dos animais, a criação dos animais, a agricultura promove a passagem do tempo desse estado selvagem para um momento que é chamado de... que ele vive nômade, né? Depois ele vai para o semi-sedentário e sedentário. Justamente. A comida já está ali o tempo todo, parada. Agricultura. Agricultura. Porque a grande descoberta do homem nesse período são as mãos. Por quê? Porque intermédio das mãos, que ele sai que ele está classificado na categoria dos primatas, ele descobre as mãos, automaticamente os artefatos começam a surgir, mesmo que ainda na pedra lascada, já começa um domínio. Sim. E aí a passagem do tempo é uma coisa curiosa. Tem que falar no microfone mais perto. É que nesse primeiro momento, é uma coisa curiosa, nesse primeiro momento, que não tem nenhuma relação com o sagrado, com o divino. Tudo é no plano terrestre. Você observar a arte, a pintura rupestre, tudo é no plano, a relação com a natureza. Ele mata o animal, o bisão, e ele imagina... possuir aquele que matou. Ele dominou uma fera perigosa, então ele tem domínio, mas é no plano terrestre. Só no Neolítico, só nesse momento que você disse, né, da agricultura,
é que você vai ter também uma relação de desenvolvimento de produção no coletivo, mais do que outra coisa, a linguagem. Porque no Pleistoceno, ou Pleistoceno, a mesma coisa, que é um período da história que antecede o estado selvagem. Já existe um registro de linguagem. Aham. Porque lá na Guerra do Fogo a gente vê, até assistir uma vez com um grupo, e aí, pô, mas como é que é a comunicação? A comunicação é essa. É aquela lá. É tipo grunhido, né? É isso. Então, assim, Grunhido. a linguagem, ela se torna necessária de acordo com o desenvolvimento e a produção dentro do coletivo. Total. Então, Total. o trabalho promove uma revolução. Por isso que é tão importante a história, né, mano? E a Pra gente música, e a entender. música tá nisso, né? E a É, música tá então, nisso. A você- música tá nisso. Por Total, quê? né? Porque a mesma madeira que ela começou a ser desenvolvida lá como um artefato de bélico, né, de defesa, ela também vai servir no uso para instrumento musical, né? Porque o primeiro instrumento seria, então, a voz. Né? A voz, porque tá perto do corpo ali, os sons, né? É, Os em algum sons. momento Aí eles depois o podem tambor, cantar uma coisa. emitir sons, aquela sonorização. E depois o tambor, né? E aí vão aperfeiçoando e vão chegando instrumentos. O osso, né? A madeira e a pedra, ela tem um papel muito importante nessas duas primeiras etapas. Porque a civilização já é marcada pelo advento da escrita, né? Que a revolução da escrita promove... Que é outra, que faz a- também Claro. as paradas viralizar. Sim, a Porque escrita, claro, permite um jornal, registro. Não, a Todo mundo escrita... consegue. É porque é o seguinte, olha só, quando Isso é muito louco. quando o homem se reúne, a mulher, né, se reúne no seu clã, num sentido com caráter ritualístico oral, onde o ancião, né, ele vai lá narrar, né, toda a memória, né, toda a trajetória do clã ou da tribo, então tudo ali se ouvia. Então o sentido privilegiado era da escuta. Quando de repente se parte para uma questão da escrita e da leitura, o individualismo surge, porque eu não preciso mais ficar em grupo para ler. Eu posso me isolar num canto e começar a produzir alguma coisa, algum registro que diz respeito à minha própria necessidade. Ele muda. O advento da escrita muda, ele privilegia a visão de mundo, porque aí é o que você vai ler, é o que você vai E aí conceber. a galera de classe alta se apropria disso aí também, né? Tipo, nem todo mundo podia aprender a ler. Senão Como é que ferrou, ler e escrever era um domínio, porque aí na época, né, tinham as pessoas que escreviam, que dominavam essa técnica, né? Os escribas, como eram chamados, né? Os escribas. Então eles tinham um papel em reproduzir, registrar no papiro, né? Todos os acontecimentos que circundavam aquela cultura, né? Total. E aí a gente está falando justamente disso, né? Da cultura, porque a cultura ela é uma coisa muito ampla e diversa. E por intermédio do ditado popular, a gente consegue, né, produzir uma reflexão sobre gerações e gerações e gerações. Né? Atravessa o tempo, o ditado popular atravessa o tempo. Interessante, Atravessa o cara, tempo. interessante. E aí você entrou no Guinness Book. Os meus recordes, eles estão no campo da literatura, né? Por fazer livros, tais, papapá, e aquela coisa toda. Na Porque literatura. meio que você conseguiu reunir o maior número de ditados porque- populares. E a questão do tempo, né? De eu ficar muito tempo. Você imagina, eu recito tempo, os é muito livros de tempo. cabeça. Eu tinha um momento que eu sabia... Você gosta muito das palavras, né, irmão? Você me passa essa vibe de gostar assim. Eu lido com elas, por ser Porque poeta. poeta. Né? Então eu lido Irado. com ela, né? E essa é a relação entre a loucura e a lucidez, né? Porque o poeta, ele habita o campo das palavras. E o louco, ele é habitado pelo campo das palavras. Entendi. O domínio, você Poeta domina, o outro você é dominado. É dominado, entendeu? É um troço, né? Uma relação vis-a-vis, é muito Irado. interessante. Cara, e do funk? Me conta essa trajetória no funk aqui, Esse meu livro irmão. aqui é o primeiro volume desse aqui, que aqui são 5 volumes Tá. sendo publicados. Esse aqui eu Tá. trouxe pra você. Irado, obrigado, Autografar, esse é o obrigado. primeiro volume. A lenda do funk carioca. É. Aí, procurem aí, galera. Tem algum link, alguma coisa pra galera comprar? Tá lá no Mercado Livre. A gente tá vai botar em aqui na algumas descrição. livrarias, Claro. A gente vai botar aí na descrição. Show. Mas É tem que muito botar mesmo, interessante. que da última vez a gente esqueceu E ele- algum link de alguém que deu merda.
Mas a gente botou lá Ele depois. é um passeio aqui na região. Quem mora aqui, por essa região, porque o Magalhães é um dos personagens principais. O Magalhães, MC Magalhães, ele é um dos que encabeça Maravilhoso isso aí. falar disso. Porque Magalhães. Eu fiz um filme sobre Magalhães. Tudo começou, você perguntando do funk, Aham. tudo começou quando eu era criança pequena lá em Barbacena, tô brincando. É que em 2011, 2012, a Secretaria Estadual de Cultura abriu um edital que era para estímulo a produções artísticas do funk. E eu não sabia, você vê, mó negão, carioca, nascido e criado até os 11 anos em Madureira, não sabia nada sobre o funk. Eu não sabia nada. Aham. Entendeu? Não tinha nada. Aí, quando eu surgiu o edital, todo mundo falou, cara, Marcelo Goulart tem que fazer um filme sobre Magalhães. Eu fiz pelo Magalhães. Até Sim, então, porque eu sim. não tinha a cultura do funk, eu não era um conhecedor. Sim. Hoje eu sei um pouquinho mais, mas na época eu não sabia nada. E aí fui fazer o filme do Magalhães, como estourou mais de 30 jornais, gente me entrevistando, o nego me via, achava que eu era funkeiro também, mas eu não sabia nada. Então eu achei vexatório aquilo de eu não saber, e aí comecei a fazer uma pesquisa, como foi um momento que teve foi uma sucessão de protestos, que foi 2013, quando lançou. Pô, o Rio de Janeiro estava mergulhado numa crise de protestos, de acontecimentos e coisas afins, né? O movimento Passe Livre, aquela coisa toda, Aldeia Maracanã. Todo mundo, gigante acordou, gigante acordou. Aquela onda toda, e aí eu fiquei tudo parado, o que eu fiz? Falei, vou ficar em casa, vou escrever. Vou escrever um livro sobre Magalhães, sobre essa coisa, vou fazer um desdobramento da obra, um roteiro. E aí, meu irmão, quando eu vi, eu tava com um livro. Só que eu tinha escrito um livro, e toda hora vinha uma pessoa e falava, ih, rapaz, tem uma história pra te contar. Quando eu vi, eu tinha um livro com 1.500 páginas, meu irmão. E aí mesmo? a Bíblia. Aí todo mundo ficou louco, que ninguém tinha visto um troço tão grande, né? Uma parada Do funk monumental. carioca. Foi uma parada muito doida. Que E sabe maneiro, quantos cara. meses eu fiz esse livro? Foi uma gestação. Foram 9 meses, cara. 9 Quem não meses. sabia nada, pesquisei, porque é um mergulho na cultura underground do Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. E passeia por outros estados também e tal, mas o Rio de Janeiro, eu, assim, deslindo o Rio de Janeiro dos anos 70, 80, 90, E aí, uma tem doideira. alguma parada que você lembra de alguém que você entrevistou? Porque você teve que entrevistar bastante Muita gente, né? Muita Alguém que você que falou assim, gente. que o bagulho que te marcou. Sabe o que acontece? Tem muitas histórias, né? Porque esse livro, ele é um compêndio dos grandes acontecimentos do baile funk. Então, assim, se a gente pensar que essa cultura da black music, ela está, enquanto a soul music, na virada dos anos 60 para os anos 70, Aham. ela chega com aquela figura do Soul Man, Tony Tornado, o festival, o 5º Festival da Canção da Rede Globo. Então, com isso, a gente inaugura um jeito de ser, né? Que eu procurei me inspirar nesse universo e mergulhei no subúrbio, né? Então, eu pesquisei, assim, é difícil, Diogo, honestamente, dizer um episódio, porque Entendi. são histórias infinitas. Imagina um livro de 1.500 páginas. Todas Mas as e o grandes. Magalhães? O Magalhães, MC então, Magalhães. mas eu te MC conto uma Magalhães história. já veio aqui, hein? Já veio. Veio aqui com RD, Eu vou te com contar Major uma RD. história. Do nada, tava Sabe como é que eu passando aqui. comecei o livro? Uma coisa que me marcou muito, que uma certa vez, um amigo meu, artista plástico, Paulo, ele conta, acho que, não sei se era Orkut ainda, eu acho que já era o início de Facebook, ele botou uma mensagem assim, aí, quem lembra dessa que era uma música, Aham. que era do África Bambata, Planet Rock, aí ele contou, pô, essa música quando tocava no Grêmio, parava o baile inteiro, porque realmente era a música esperada da noite, Planet Rock, né, de 1982. E o Grêmio de Realengo tinha a equipe Corpus 4, com Gugu, que é aqui do Museu de Bangu. Entrevistei ele pouco tempo agora, é um cara extraordinário, ele tem um acervo maravilhoso. Então, o Beto, né, o Bevenuto. E aí, a equipe Corpus 4, eles tinham uma regra que dizia o seguinte, se tiver confusão, discussão, briga, acende a luz e para o som. Só que aconteceu alguma coisa lá que nesse dia o Magalhães chegou, porra, muito novinho ainda, pulando, dançando com aquela touca grandona que antigamente usava uma touca de lã até quase lá embaixo na bunda. E aí ele entrou pulando, gritando, Magalhães, fazendo uma festa. O cara que tava lá no discotecário não sabia que era ele, parou achando que fosse uma briga, uma confusão. Ele falou, Vou falar aqui. Magalhães, achando que era uma... O que aquele cara fez? Parou o som e acendeu a luz. Ficou todo mundo olhando aquilo, quem era? Era o Magalhães. Irado. E aí aquilo me marcou muito. Então o Magalhães, já muito antes do funk ser o que se tornou,
né? Porque nos anos 80 ainda é uma caminhada em busca da nacionalização, porque essa nacionalização ela vai acontecer mais pro final dos anos 80, com Marlboro e aquela galera tudo com Funk Brasil, com o grande Master Rafael, né? Então, toda aquela geração de discotecários e tal, de pessoas empenhadas no movimento, vai eclodir, né, no final dos anos 80, só que no início dos anos 80, o Magalhães, antes desses MCs todos, o Magalhães já era um patrimônio do Rio de Janeiro, que ele já andava no trem vendendo picolé, ele já fazia várias peripécias pelo Rio de Janeiro. Aham. Então me veio essa parada, quando eu tive essa informação, então assim, isso é um marco pra mim, porque o Magalhães, ele tem um trabalho folclórico no Rio de Janeiro, ele é uma figura ímpar no Rio de Janeiro, antes ainda de ser MC, muito antes de sonhar em ser MC. Doideira, Entendeu? cara. Que ele vai acabar oficialmente virando MC, dizem que é na Ruaí, na Peoples, lá na festa do Parquinho, Padre Miguel, na Ruaí. Que lá, só que ele antes da festa lá, o Magalhães já zoava na festa do Periquito, que tu foi frequentador da festa do Periquito, Sim, moleque. já foi muito. Então a festa do Periquito, festa da Malha, né? Então assim, as festas de rua têm um grande papel no estímulo dessas coisas, porque o pessoal subia ao palco pra dançar, aqueles DJ comendo DJ, solto. Então, assim, isso já nos anos 80, quando o funk ainda tava naquele processo muito Aham. americanizado ainda. Aham. Entendeu? Então eu comecei fazendo essa pesquisa por esse caminho das roupas de marca, surfwear, que é muito comum no subúrbio, sabe? Do tipo da alimentação, de todo o fetiche, sabe? De tudo que acontecia no universo da periferia e da Zona Sul, das influências que ocorriam, no diálogo estético que aconteciam entre as galeras, a mulão, a cabeçada dos anos 80. Maneiro. Entendeu? E aí eu mergulhei nisso, Diogo. Irado. Não, muito E eu maneiro, falo de muito tudo. maneiro. Eu não falo, eu falo do rock, sabe, do Rock in Rio, eu falo de tudo. Não teve nada que falaram assim, ó, isso aí tu não pode falar, não. Muito, porque quando eu falo das brigas no bar lá do A, lá do B, pô, o pessoal falou pra mim, porque aqui é um verdadeiro compêndio desses acontecimentos. Entendi. Aqui é um livro que o pessoal fala, meu Deus, esse E livro aí é um você acha dossiê. que a galera pode achar que vai demonizar Não vai o demonizar. estilo musical, Não é que etc. vai demonizar, mas é que esse período que fala do lado A, lado B, das galeras, das brigas, é ao mesmo tempo que eu fui muito autêntico, mudei algumas coisas que não tinha como, porque senão eu ia denunciar quem matou quem, entendeu? Mas eu tive que ser o mais original possível para poder transportar a dinâmica do acontecimento original para a literatura. Então toda a linguagem é a linguagem específica da época. Sim, Entendeu? sim. É a linguagem, é um resgate cultural, um retrato da época do que foi o baile nesse período, que ele termina em 2014. E aí, quando Maneiro. eu termino esse livro, eu vejo, caramba, eu fiz uma obra dessa e ainda tenho a necessidade de fazer um livro com imagens. Comecei a fazer enciclopédia. Que aí teria um livro com imagem, que esse livro aí não tem imagem, só tem... Esse aqui um é só romance, texto. É só texto, é um romance. Aí eu falei, eu vou construir uma obra que tenha, entendeu? Que é essa aqui? Que é esse aqui, é a enciclopédia, que aí esse tem imagem. Enciclopédia Funk, os festivais Esse é o Festival de Galera. de Então, Galeras. assim, cada livro trata de um período. Entendi. Entendeu? Anos 70, são 2 livros. Anos 80, aí anos 90, uns 5 livros. Anos 2000, é uma pesquisa muito grande, Diogo. Muito grande. maneiro, cara. Parabéns É mesmo. uma loucura, Parabéns. é uma loucura, é uma loucura. Deixa eu ver aqui. Tô tentando ver se eu conheço Aí, alguém aqui, o ó. Clay também é um cara Amazing muito... Clay. Era um cara importante aqui na história da Zona Oeste. Era aqui da Zona Oeste também, o DJ. Brabo. É falecido, infelizmente morreu. Esse é o Tubarão, é o Tubarão aí. DJ Tubarão? Tubarão, Tubarão. Tá Novinho, nativo aí. bonitinho, mano. Muitos grupos que acabaram. Eu fiz esse trabalho também, ele tem um caráter, Diogo, de resgate de memória. Que muita gente que já ninguém ouviu falar mais, que não se sabe mais. Aqui é a Rádio Imprensa, que foi muito famosa nos anos... Eu falo da Rádio Imprensa, eu falo da Rádio Tropical, que inclusive o senhor Armando Tá aqui Campos, o logo da Rádio da Rádio Imprensa. Imprensa. É uma pesquisa... Demorou, mas abalou funk total. Ah lá, tu viu toda a linguagem? Olha o Big Mix aí do Malboro. Big Mix. Caraca, tem umas fotinhas muito Olha isso maneiro, das cara. galeras. Olha, eu fui muito sortudo. Assim, eu sou muito agradecido, muito grato, sabe? Porque a dona Alba,
ela, na época, ela tinha um jornal sobre funk, então ela entrevistou muita gente, então ela tinha um acervo de fotos e ela me cedeu generosamente os jornais para eu conhecer as histórias e as fotos. Um amigo meu, que assim, importantíssimo também, ele era da Rocinha, sabe? É um cara que também fotografava e tinha um jornal, Funk Total, sabe? Ele foi um camarada, assim, importante demais, demais, demais. Rafael Ked, ele cedeu o material dele generosamente. Pô, o Malboro me deu... Cara, todo mundo... É difícil até ingrato falar de um e deixar de esquecer de outro. Todo mundo me cedeu o material pra eu compor. Esse é um trabalho coletivo, entendeu? Isso é importante. Isso é importante. Mas você tem o mérito de ter passado a tua credibilidade para essas pessoas abrirem. É verdade, é verdade. E é um trabalho que ainda está sendo construído, Diogo. Porque o que acontece? Na atual situação política do país, eu me vi diante de uma situação que eu falei assim, não adianta eu ficar escrevendo livro, que eu não tenho patrocínio, dedicar horas, 10, 12 horas por dia e não tem apoiador, entendeu? O Brasil, o Rio de Janeiro mergulhado em crise, em escândalo. Então eu dei uma parada no 6º volume, agora eu vou retomar para terminar a enciclopédia com 12 volumes. Pô, retoma, meu irmão. Entendeu? Eu vou... Mas tem muita produção em curso ainda, muita coisa. Eu tô muito curioso para ler, agradeço coisa. aqui. Quero saber aqui se você vai mostrar para nós Vai mostrar para nós a flautinha, pô. Vou ver alguma Traz a coisa flautinha aqui pro meu parceiro aqui. Deixa eu ver aqui. Mandar um sonzinho aqui do nada. Terrível. O vento que venta lá, venta cá. Bota aqui o mic aqui. Pra você, uma homenagem a você aqui, é o nosso bairro. Você tá brincando. Que pequena coisa, rapidinho, só uma introdução. Essa é flauta doce ou é salgada? Salgada, essa é salgada. Sou comediante, pô. Errei, mané. Vai devagarinho, vai devagarinho. Vai de novo. Vai devagarinho. Tá vindo. Vou fazer um improviso aqui pra você, em homenagem a você, mas, pô, vários... Não, momentos. valeu, salva de palma, tá maluco? Valeu. Pô, não, deu pra... É um pouquinho. É engraçado que eu acho que agora sai na íntegra. Vai. Mas não tem uma pressão. Aquele abraço. Aquele abraço. Aê! Dá pra salvar com um pedaço. Valeu, Dá, pô. Bota só na edição, só a parte que ele acertou, tá, pessoal? É o seguinte, meu irmão, sabe como é que é, né? É que, rapaz, vou te falar um negócio. Com esse vento... Desculpa, te cego é a bengala. Vambora, rapaz. Cego Não, eu gostei, mano. Bom. Você toca... Você faz show, alguma coisa assim, ou toca mais pelo hobby? Não, eu trabalho profissionalmente com música. É mesmo? Embora não pareça...
Você dedica muito tempo escrevendo, né, mas irmão? eu toco, aí chorinho, bossa nova, essas coisas, eu faço shows, toco por aí afora. Vivo maneiro. de arte, vivo de Maneiro. produção, vivo Inclusive, já quero uma participação no meu projeto musical. Então, já você, fechado. Pô, flautinha. Fechado, pode Papo contar reto? comigo. Retíssimo, Padeiro pode contar viciado comigo. em Porra, pênis. Dá com pra jogar lá? certeza, pô, nada aqui. Porra. Então vai, eu vou cantar aqui. Tu Aí. quer um objeto mais fálico que a flauta? Porra. Deixa eu soprar aí, meu irmão. Como é que chegou nisso? Mas Como é pode que contar chegou comigo, nisso? uma participação especial no show. Quer dar um sopro Na aqui sua na próxima flauta do apresentação. Marcelo? Quer vir de boca aqui na flautola do Marcelo ou não? Foi a palavra, essa música é muito linda. Porra. Qual é essa música que ele cantou? Essa música é muito antiga já. Qual é o nome dela? Todo brasileiro. É esse. É aí. brasileiro. Brasileiro. Dom Jobim. É Tom Dom Jobim? Tom Jobim. Jobim. Na verdade, eu É nem Dom sei. Jobim, tá? Tom Jobim. Você gosta de Tom Jobim? Gosta de Tom Gosto, Jobim? adoro. Tom Jobim? É Tom pra Jobim? ele. Que isso, Tom Jobim, cara? Tom Gilberto Jobim. Gil, não é? Não, essa que cantou agora é do Gil, é Gilberto Gil. É, Gilberto então. Mas Gil, é que ele De citou... onde que ele tá tirando Tom Não, Jobim, mas cara? é Esse que cara ele tá tá... pedindo Não, a música é do o Tom do Jobim, dois. você não entendeu? Pô, foi mal, Pô, ele tá mano. pedindo a do Tu Tom quer Jobim. uma do Tom Jobim? Tom Jobim. Vai. Tom Dom Jobim. Jobim, eu Manda. tomo- Tu vai mandar Roberto mesmo, Gil. papo reto? Aí, Marcelove, mané. Marcelo Goulart, procura aí o trabalho dele, galera. Só que eu não sei se vai dar pra ficar, Aplaude porque tocar aí. na íntegra, sabe que eles cortam lá, né? Cartola também? Cartola? Cartolinha? Adorei. Ó, também. Taca-lhe. Taca-lhe, taca-lhe. Adorei a música. Gostou, Dudu? Gostei. Tu poderia dançar agora num Cartolinha? Só pra gente ter esse conteúdo. Cartolinha, Uma não dança. tem Cartolinha não, mas... Cartola tu não pode conhece tentar. não? Cartola? Pode tentar. Que isso, não conhece Cartola? Estuda um pouquinho, brother. Se eles cortam lá no YouTube, é música por causa de direitos autorais, né? É. Vai ter que ser um pequeno trechinho mesmo. Vai ter que ser um pequeno Não, trechinho. tá tranquilo, não vai dar nada. Eu ia falar zoando, show, zoando. show, Dá show. nada, dá Mas nada. então é isso. Mas Pô. já tô convidado e vou lá. Só me chamar que eu vou lá participar, fazer uma participação nesse Pô, show. com certeza, meu Pô, irmão. vai ser E uma ó, felicidade. brigadão pelo presente. Pô, irmão. Você quer divulgar alguma coisa específica Não, pra tá galera? tudo aí, tá tudo certo. Os tudo links tranquilo. estão na descrição pra Isso, você qualquer coisa. adquirir. É, o trabalho do nosso amigo é de Realengo, da área. Realengo, alô Realengo, aquele abraço. Tu é da onde ali, Realengo, que tu falou? Dá teu endereço certinho pra galera saber, pra ir lá. Time Alorrego, esquina com o Tipácio Pinto, porra. Muito obrigado, Porra, tá, meu irmão? Valeu por ter Diogo, vindo, tá? parabéns aí, cara. Mó Seu felicidade. trabalho é incrível, Pô, cara. O teu também, Pô, parabéns, isso aqui irmão. é muito maneiro, cara. Parabéns demais, maluco. Tá no Guinness Book aqui de Realengo. Respeita, Marcelo Goulart. Procura o trabalho dele. Muita pesquisa, você que se interessa pelas origens das coisas. Esse cara aqui manja muito. Obrigado, Felicidade, irmão. obrigado, até a próxima, irmão. tá? Parabéns aí. Valeu. Estamos encerrando, até a próxima. Assiste os outros vídeos aí, bate a somzinha de papo tranquila. Isso é Juscelino Cubicast. Juscelino no show, é na lona de Bangu. E em breve a gente vai anunciar a próxima atração. Show. Meu pau na tua mão?